Meu nome é Paulo, né? Sou representante da Fraternidade Crística Espiritualista Estrela da Manhã. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser espírita. Vai pegar. Então tem toda uma conotação, tem toda uma ideia, e dentro dessa ideia eu vou falar sobre a linha kardecista. E lembrar aos irmãos que nós somos uma fraternidade. E para ser fraternidade, nós precisamos ser fraternos. Existem muitas fraternidades no mundo. Fraternidade de Lótus, Fraternidade do Oriente, Fraternidade do Ocidente, Fraternidade da Cruz, Fraternidade do Lótus. Então, são planos de localização na qual essa força desce para uma localidade humana. Então, eu, como qualquer pessoa, podemos estar sendo protegidos por essas fraternidades. E um ser de estirpe, quer dizer, de elevação espiritual, chamado senhor Ramatiz, né? Ramatiz é um gênero masculino e feminino da época. Ele é um ser que a gente procura ajudar os irmãos, falando, passando orientação. A gente precisa se conectar com a verdade, irmãos. A verdade é na hora do trabalho mesmo, eu vou falar sobre isso. Então, esse irmão, ele vem desde Atlântida, em que para nós, eu estou chegando aqui, eu tenho dificuldade de ficar dentro do centro. Eu tenho dificuldade de chegar no meu trabalho. Eu tenho dificuldade, a pessoa só coloca dificuldades. Ela não facilita o próprio caminho dela. Então é um ser que está trabalhando na Terra há 27 mil anos. Os irmãos, muitas vezes querem trabalhar com o seu guia dentro da Umbanda, mas o das 7 encruzilhadas, da linha esotérica, esse que incorporou, como que é o nome dele mesmo? Caboclo das 7 encruzilhadas, 27 mil anos trabalhando para chegar a colocar Umbanda, e as pessoas que querem trabalhar com Umbanda, muitas vezes não conseguem entender a base, a força, a compensação dessa entidade está lá trabalhando para a gente no dia de hoje. Pode significar ingratidão, né? De um ser que trabalha para a gente não dá muita bola para isso. Então, médiuns, prestem atenção. Os médiuns são os confluentes, e os médiuns são os espíritos, e os médiuns são os guias que nós recebemos. Se nossos guias não estiverem ligados a uma culpa espiritual, algum problema está existindo entre nós. Porque existe toda uma união para a passagem de transformação do nosso planeta. Então, para quem quer se transformar, principalmente para o dia da manhã, entenda. Trabalhar. Recomendação do Senhor Jesus. Bate a cabeça, fala o que quiser falar, mas precisa trabalhar. Então esses seres, eles vêm passando normas, catequizando, ensinando. São seres que têm paciência. São seres que entendem de hoje e vai entender lá para frente. Uma entidade de preto velho e de caboclo, ela normalmente não dá para os médiuns o que eles pedem imediatamente. Porque ele tem uma visão
longa. Eu dou hoje, de qualquer forma, eu posso dar qualquer coisa. A consequência, eu estou falando, vou gerar uma ação, estou fazendo uma ação, vou gerar uma consequência. Tudo o que os médios e os irmãos estão fazendo está gerando uma consequência. Estou dentro da lei de Jesus, aos atos que eu faço. Então, quando chegar aqui a tarefa dos espíritos, aí vai pegar para todos nós. Da mesma forma que eu falei, muito obrigado por estar fazendo um trabalho, eu não consegui ver um sobre os áudios de quarta-feira, né? Não consigo ver um. Em todos que os irmãos fazem, não consigo ver um. Ajuda, socorro. Divisão de tarefa, pelo amor de Deus. É assim. Então, vai se juntando forças para as pessoas e elas precisam entender que brevemente só teremos uma saída na nossa vida: trabalhar. Quiser ir para o mundo que foi primitivo, a Terra já foi primitiva. Hoje está no mundo de prova e expiação. Prova e expiação são os problemas. A gente tem problemas, os irmãos têm problema comigo, a gente tem problema com as pessoas. Mundo de prova, expiação, lavadeira mesmo. Lavar os problemas. Mas as pessoas não querem assumir os problemas, elas fogem. Na verdade, viram as costas. Não gostam de assumir seus erros. Não conseguem se perdoar. Não conseguem perdoar o outro semelhante, mas quer trabalhar espiritualmente. Não dá, irmãos. Não dá. Primeiro, limpar por dentro para poder receber um ser um pouco maior ou mais evoluído. Então, muitos médios meio, podem receber entidades para cima e podem receber entidade para baixo. O médium pode ter seu guia na mesma vibração dele, uma entidade mais evoluída e uma entidade que muitas vezes a gente incorpora, que não é evoluída. Aí o que eu faço com isso? Eu não estudo. Então esse aqui, pouco melhora. Responsabilidade dos irmãos. Por que isso? Porque a gente tem um compromisso espiritual de ajudar a qualquer pessoa. Isso é ser espírita. Ajudamos? É uma pergunta. Não estou ofendendo ninguém. Ajudamos? Sei. Quem que vai entender isso? Quando a gente fizer a passagem. Quando a gente faz a passagem, se eu soubesse, é tarde. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho para poder entender os irmãos. Então, nos próximos trabalhos, se eu conseguir vencer alguns problemas de saúde que eu tenho, no próximo sábado eu vou estar aqui, falando. Eu adoro falar para ninguém, porque pelo menos lá eles estão tendo que se escutar, né? Os espíritos que andam por aí, atropelados, né? Falecidos aqui na região, né? Eles vêm para a nossa direção. As entidades espirituais trazem esses espíritos para eles escutarem a palestra, por exemplo. Essa palestra que muitas vezes a gente não quer escutar. Que saco, né? Mas a pessoa, ela não tem saco assim para... que saco que eu vou no trabalho. Quer ver o que saiu nessa semana? Saiu nessa semana uma estatística lá, né? Que número é esse aqui, hein? Alguém consegue ver? Hein? 149 dias do meu trabalho, trabalhando ali todo dia, 149 dias, eu vou pagar para o governo. Entenderam? Os irmãos, nós estamos trabalhando 149 dias da nossa vida para o governo. Nossa, eu vou lá no centro, cansativo, né? Um dia.
algumas horas. Complicado? Então, nós temos que mudar o nosso entendimento. Mas quem é o nosso entendimento? Não são os irmãos, são todos os irmãos, são a humanidade e a parte do governo. Não quer? Não tem problema. A vida continua. E ela vai para frente. E eu ando para frente, as pessoas andam para frente. E eu olho para frente, e o meu cérebro está no alto, também tem que olhar para frente. Então, nós temos que olhar para frente. Esse sistema aqui vai acabar. E quando acabar, a gente vai ficar numa situação difícil. Já viu aí? Alguém pagou aí em dinheiro? Nossa, aqui a vendinha está aí. Eu não recebo mais dinheiro. Aquelas velhas moedinhas que eu guardava, eu não recebo uma moeda. Às vezes um mês. Uma moeda. Dinheiro, nem sempre. Aonde está o dinheiro, irmãos? Virtual. Se tiver um apagão, virtual. Sumiu. Aí, ó, esse sistema daqui está em prece de via de extinção. E aí vai vir um trabalho conjunto que é a nova humanidade no planeta de regeneração. Quem é capaz de perdoar? Levanta a mão se quiser. Quem é capaz de amar, perdoar, amar, servir, trabalhar? Perfeito. Aí pode ser, eu trabalho lá em casa, então vamos pegar uma mãe, né, com vários filhos, ela está trabalhando muito. E o companheiro dela, que está, se for o sistema de sustentar essa mulher, porque ela tem 6 filhos, por exemplo, está totalmente correto. Agora, eu trabalhar para uma coisa que vai acabar é uma ilusão. E a gente vive de ilusão mesmo. Será que Deus fez esse mundo? Está aí, foi Deus que fez? Tem crime para tudo quanto é lado, roubo, assalto. É isso, irmãos? É isso que se chama Deus? Não. Deus quer sempre o nosso bem. Dentro da palavra Deus, existe a participação do eu. Está fora? Pode caminhar para a vibração que deseja. Então, dentro de Deus, eu estou presente. Muitos médios reclamam comigo que não tem parte doutrinária dentro da casa. Caraca, já saíram da casa porque eu não dou a parte da doutrina. Aí eu fico pensando, será que é isso mesmo? Eu vou me questionar. E aí, não tem, então tudo bem. Sexta-feira tem trabalho de doutrina, né? Para médios também se desenvolverem. Não é somente desenvolver a minha Umbanda. Eu posso desenvolver um guia da Umbanda. Mas esse guia da Umbanda, ele pode vir hoje? Vem. Mas ele pode vir à mesa? Pode. Contra as entidades, né? Muitas vezes não é muito aceita, porque falam, fazem assim na corrente kardecista, não pode, não pode. É a doutrina kardecista, a linha de pensamento. Já não pode, pô, vamos ajudar esse irmão, ele está passando mal, tá com qualquer coisa. É a linha de pensamento. Então, para a gente entender a vida, a gente precisa aumentar a nossa capacidade, irmãos. Restrição é limite. Crenças é limite. Então, religiosidade e espiritualidade está nas duas bases. Perdão
e amor. E para quem é espírita, ide e pregai, falai na palavra do Senhor. Ide e pregai. Falar sobre o Senhor. Falar com fé, com gana, com vontade. Não se perca não, irmãos. Porque se nós nos perdermos, nós voltaremos ou ficaremos no planeta de prova e expiação e vamos continuar sofrendo. Já no planeta de regeneração, nós já temos qualidades superiores, como trabalhar, como servir. Nós temos um mestre chamado Senhor Jesus, eu estou entre vós como aquele que serve. Ah, eu sou médio, não sirvo? Eu não presto, é isso? Então, o médium tem que saber servir. E tem que saber trabalhar, porque é a base das nossas colônias, é a base do nosso futuro, é a base do nosso destino e é a base do planeta Terra, chamado regeneração. Um novo sistema mais humano. Não tem corrupto, não tem maldade, não tem obsessores, não tem trabalho de limpeza. E aí nós vamos sofrer, porque quando houver um sistema que não é muito difícil de entender, não. Vamos pensar o seguinte. Desculpe, senhor, ter apagado o senhor. Desculpa, peço desculpa mesmo. Vamos ver aqui. Centro da Terra, superfície, estratosfera. Esse é o sistema da Terra. Eu estou aqui. Se eu morrer, e vou morrer, eu já estarei numa palavra chamada, que ninguém gosta, umbral. Então, o umbral envolve tudo aquilo que esteja nas primeiras camadas da Terra, aonde nós moramos. E para ter luz do outro lado, eu preciso de algumas palavras. Quais são essas palavras, Paulo? Você me pergunta. Caridade. Trabalhar. Servir, se for o caso. Eu preciso melhorar. Reforma íntima. Desculpe. Reforma íntima. Para eu melhorar, eu preciso ter conhecimento. Para ter conhecimento, eu preciso estudar. Para ser sábio. Não tem ninguém sábio que não estude. Então, o primeiro passo é estudar para poder melhorar. Inclusive, dizem aí, que eu não concordo, que aqueles que estudam são aqueles que têm que fazer a faculdade, né? E tem que ganhar mais. E não é verdade. Porque eu vim de um sistema que o técnico de laboratório ganhava mais do que um biólogo. A gente não tinha consideração nenhuma para a palavra chamada biólogo. Bem, aqui, se eu sair, eu estou no umbral. A colônia espiritual, seja de qualquer forma que tenha, no Brasil acho que tem 26 colônias, não sei, tem que rever isso, 22, 26 colônias. Então a pessoa morre ou desencarna, a tendência dela é ir para a colônia. Tendência. De 10, quantos chegam à colônia? 2, 3. Aqui, nós vamos morrer todo mundo. Vamos para a colônia todos juntos?
Então se preocupa. Começa a se preocupar. E quando eu falo, ó, fica perto das pessoas que ensinam, das pessoas que estão fazendo trabalho, das pessoas que estão lutando, é isso, para ter valor. Valor, aí todo mundo melhora. Valorizar o trabalho, valorizar o guia, valorizar a sua casa, valorizar a sua roupa. E aí vem a palavra chamada gratidão. Perfeito. O que está acontecendo? Aqui, eu vou explicar outras vezes, está sendo agitado. O mundo está agitado, as pessoas estão agitadas, elas estão com um calor enorme. Além das ansiedades. Então, isso aqui está reverberando aqui. A Terra está tremendo. E uma das causas, ou uma das consequências, e são os vulcões. Se eu não me engano, vulcões, semana retrasada, tinha 79 ativos. E vulcões que não estavam desativados há 500 mil anos, não sei quantos milhões de anos. Continuamos brincando, né? Então vamos continuar brincando. Aí, essa região daqui, ela está sendo limpa. Quanto mais eu desço, mais piores são as entidades que trabalham lá para baixo. Então, eu tenho que ter todo o cuidado por onde eu ando. Por que isso? A minha vibração pode estar descendo. Vou dar o caso. Vou fazer uma prece. Meu Pai, que prece maravilhosa, ascendente. Poxa, eu estou fazendo uma prece humana. Aqui. Ela não sobe e ela não desce. É uma prece. Né? Não passa nem do teto da minha casa. Não passa. Mas tem a prece descendente. A prece descendente são os nossos atos e os nossos pensamentos. Aí nós descemos e encontramos com entidades perversas. E como médium, muitas vezes, médium, os irmãos também são médios da assistência. Muitas vezes a gente não percebe isso. E quando percebe, também não toma nenhuma decisão. Aí fica isso por isso mesmo. E aí o que acontece? Destruição das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos governos. Mas por que isso que acontece? Porque nós somos responsáveis pelo que acontece no nosso mundo. Não seja assim uma pessoa fora do contexto. Todos nós estamos dentro de alguma coisa. Eu estou dentro aqui desse corpo, eu estou dentro desse centro, eu estou dentro desse planeta. E nesse planeta existe um mestre que estava aqui, né, Jesus, e existe uma humanidade. Trate a todos com igualdade, não briguem uns com os outros. Não façam isso. De preferência, quer fazer, faça. Mas procure entender a humanidade. Ah, mas eu estou no centro é uma fraternidade. As pessoas não se entendem. Por que não se entende? Orgulho, vaidade, prepotência, sei lá, outra qualquer coisa aí. Isso não avança para o mundo de regeneração. Isso é um filtro. A pessoa já está se afastando mesmo por toda a naturalidade. Então, o que eu preciso melhorar? Meus pontos de vida internos é trabalhando e me limpando e observando a minha vida para eu poder melhorar. Perfeito. O que está acontecendo com as colônias ou o centro da Terra? Está sendo remexido e vai remexer
a superfície do nosso planeta. Chuva para tudo quanto é lado, terremoto, maremoto. Teve lá na Suécia, Suíça, caiu uma montanha inteira, né? Tá certo? Alguém viu isso? Vem água para tudo quanto é lado. Isso são renovações chamadas de limpezas espirituais. E teve uma pessoa que está aqui na assistência, ela perguntou assim, mas eu estou sonhando. Todo mundo está sonhando mais do que devia. E sonho desencontrado, que significa limpeza interna. Sonhar, acordar entre 2 horas, 3 horas, indo até 4 horas, 5 horas da manhã. Existe uma explicação de forças que as entidades estão trabalhando para nos limpar ou aprimorar a nossa parte genética. A minha genética são duas. A genética material, o que eu faço e o que eu penso, e a genética espiritual. Se eu ficar muito na material, essa genética espiritual, ela fica competindo com a materialidade. Então eu vou sofrer mais. Porque está impregnado no meu perispírito. Qualquer coisa que eu faço, qualquer coisa que eu pense, está marcado no meu perispírito. E para fazer uma limpeza, eu preciso de um corpo físico, material. Aí, para isso, eu preciso trabalhar. Ué, meus pais trabalharam, irmãos. Depois que meu pai e minha mãe se cruzaram, o Paulo entrou ali, a minha mãe contribuiu com o corpo físico dela para me alimentar. Eu não posso ser ingrato a meus pais. De jeito nenhum. E não posso ser ingrato aos meus pais espirituais, que são eles que coordenam. Muitas vezes a casa tem uma festividade, tem uma coisa, os médios não comparecem. Por que isso? Não sei. E também não quero saber. Sabe por quê? Eu preciso olhar para mim, Paulo. Eu não vou responder por ninguém. Eu vou responder se meu ato estiver prejudicando os irmãos. Aí eu vou responder. Os atos dos médios podem, dos irmãos também, e todos os médios, porque todos os seres humanos é médium. Todos. Todos os espíritos são médios. O Senhor Jesus foi médio de Deus. Dá para entender isso? Então, todos nós temos responsabilidade. Perfeito. Aqui vai ser agitado e limpo. A colônia vai ser limpa. E aí não tem mais o obsessor, vai ser limpo. O obsessor vai embora, ele vai sair da Terra. Se eu tiver obsessor, eu estou muito unido com esses obsessores. Aí pode ser o meu pensamento, a minha conduta, regras. Eles estão por perto de Paulo, eles podem estar dentro da minha casa. O que eu faço? Evangelho. Poxa, há 40 anos eu faço evangelho, médium que precisa fazer o evangelho, não consegue fazer o evangelho. Desculpe aí, hein? Já que eu não posso falar muito, né? Mas normalmente, quando tem na quarta-feira o jogo do Flamengo, é o menor dia que eu tenho de médios de pessoas presentes. Na quarta-feira, no dia que o Flamengo ou o Corinthians joga. Se for o Fluminense, eu tenho que esperar até 10 horas. Porque eu tenho compromisso. Perfeito. Aí essa colônia vai ser limpa. O obsessor não tem. E aí, do sistema kardecista, vão ficar por conta, hein? No sistema kardecista, o obsessor não terá mais, então acabou o trabalho de desobsessão. Limpo. Acabou. Ah, eu estou fazendo ali várias obrigações. Outro problema que eu vou ter que enfrentar, né? Porque a Umbanda, ela tem que ser a Umbanda do 3º milênio. Ela tem que mudar. E os médios não mudam. Estou dando aula, os médios estão mandando por aí.
É isso. Fiz um curso ali em Sobradinho. Eu trabalhava no Irmão Sheila, né? É um centro que tem perto do Sadel. Gosto demais de lá, é uma corrente muito boa. De lá eu conheci, na verdade, a Solange que me conheceu. Está aqui uma das médias mais antigas da casa. Solange. Então, dava aula lá. Se ela me viu dando aula. Segunda, terça, quarta e quinta. Trabalhava na sopa? Também, desculpe, também trabalhava na sopa. O que acontecia com Paulo? Desempregado. Que eu socorri. A filha dele evangelho na casa das pessoas. Né? Mas por que isso? Mediunidade, médium. E ser espírita. Vamos resumir estudando os princípios da doutrina espírita, kardecista. Uma inteligência suprema, Deus. Ela regula as leis. Então, Deus regula o mundo no qual nós vivemos. As quais os seres e todas as coisas estão sujeitas às leis. Olha aqui, pessoal, leis. Lei espiritual. Amai-vos. Perdoai. Estudar é uma lei. O Senhor do Universo é Deus, uma lei viva para todos nós. Deixa. Eu mudou de página, nem vi. E uma vez, Marcel estava no centro e estava criticando lá qualquer coisa, né? Eu estava com um livro assim, e criticando, falando lá alguma coisa, nem me lembro mais. E aí, ó, as folhas passaram. E eu falando, e as folhas passaram. E aí, de repente, aonde eu parei o olho, né? Eu voltei com o mesmo olho. Aí tinha umas frases, ou uns dizeres, que contestava tudo aquilo que eu estava falando. E aí eu assim, quando eu vi a vergonha que eu estava passando, de falar uma coisa que não era verdadeira, era uma opinião do Paulo, não era a base. Então muitas vezes a gente pode estar falando alguma coisa que não tem. O suor começou a pingar. E aí tive que enfrentar a própria mentira que eu estava falando. Não era uma coisa de verdade. Graças a Deus eu passei por isso, né? E consegui suplantar e ainda pedir perdão às pessoas que estavam presentes. O espírito é toda pessoa que vive de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Perfeito? Sabe esse espírita que o seu primeiro dever é trabalhar. Senão, não é espírita. Pode ser um bandista. Pode ser da linha esotérica. Espírita, trabalha. Depois ele diz aqui, a humanidade, nós, sofremos por uma situação. Não é a falta do pão, é a ignorância. Nós ignoramos leis, muitas vezes ignoramos as leis do próprio trabalho, as leis que regem o nosso mundo, não é? Muitas vezes a gente avança sinal, briga com as outras pessoas, isso tudo tem um limite de respeito.
E o espírita também, ele tem que concorrer para o progresso. Nós estamos concorrendo para o nosso progresso, para a vida espiritual, para a nossa família. Está difícil, eu pago. Está difícil para os irmãos? Então, a gente tem que concorrer para o progresso. Dentro do progresso, nós temos uma palavra: evolução. Todos os seres humanos vieram para evoluir, ou seja, melhorar. Melhorar onde eu vivo. Melhorar a situação das nossas escolas, do nosso governo, dos nossos hospitais, do nosso centro. Então, tem uma leitura lá que eu li muito bem, né? Eu tenho uma memória realmente de cão, agora que eu percebo isso. Tinha uma professor, e ele dava aula e ele era muito pobre, e as crianças dessa região eram muito pobres. Ele olhou, por algum tipo de motivo, olhou uma criança na qual ele considerou muito bonita essa criança. Aí quando olhou, ela com aquela roupa toda ruim, né? E cabelo desregrado, possivelmente não tomou banho. Às vezes as pessoas batem ali para pegar água. Elas batem ali, ó, para pegar comida. E nessa semana, na semana passada, tiveram 2 pessoas. Uma falou assim: seu Paulo, tem alguma coisa para eu fazer aí, não? Eu olhei: sim, por favor. Eu não recebo ajuda de ninguém, nem do nosso governo. Eu só tenho uma coisa na minha vida: as minhas mãos. Quando eu recebo isso, eu recebo para melhorar. Foi Deus que falou: melhora a sua condição e ajude as pessoas. Porque muitas pessoas estão precisando de ajuda e apenas pela ignorância a gente ignora ou não estamos envolvidos dentro do processo. Aí esse professor resolveu comprar um vestido. Colocou o vestido, a menina ficou toda bonita. Você dá ali um prato de sopa, tem um sorriso aí para quem faz sopa, um sorriso, né? Não preguendo, às vezes, quebrado, uma roupa velha. As pessoas, elas não querem saber não, irmãos. Nós precisamos vestir aqueles que não têm roupa. Ao vestires esses pequenos seres pequeninos, lembra-te que não veste eles, mas ao Senhor. Então, por espírita, o Deus, sempre. Isso tem que ficar bem enfático dentro da pessoa. Eu sou filho de Deus, Deus e eu sou a semelhança de Deus. Se eu sou semelhante a Deus, se Deus trabalha, eu devo trabalhar de alguma forma. Quer ver como eu trabalho? O meu coração está trabalhando. Pode estar batendo. Os meus olhos estão trabalhando. O meu corpo está trabalhando. É isso que eu quero dizer. Trabalho útil. A gente já trabalha, já movimentamos as energias, ainda ficamos doentes. As doenças estão chegando, hein? E o nosso corpo físico está começando a perceber isso. Aí quando essa criança chegou em casa, a mãe olhou e coçou a cabeça, né? E viu que ela poderia fazer alguma coisa. Aí foi assim: pô, um vestido tão bonito. E minha filha assim, sem tomar banho. Muitas mães deixam as crianças à vontade, né? Não pode ser a característica do espírito. Aí deu um banho, vestiu, arrumou o cabelinho da menina. O pai chegou de noite. Quando olhou logo a filha, bonitona, né? Diferente. Diferente, a criança fica mais alegre. A gente precisa ser alegre, mais gentil, sei lá, ser assim, mais cordial com as coisas. E aí ele olhou assim: cara, minha filha bonita, minha casa, né? Precisando de ajuda, o mato lá fora, a cerca caindo, ou seja, exigindo da postura do pai, do homem,
uma movimentação em relação à casa em que está morando. Aí começou a consertar, acertou tudo. O vizinho olhou, né? Poxa, a casa é tão bonita e a minha casa assim. Aí o vizinho fez, mais ou menos, dentro da casa dele, uma certa reforma. Aquela rua toda fez a reforma. Os irmãos não fazem reforma íntima. Cadê o conjunto? Então, Deus fala sobre o conjunto. Aí o administrador passou e olhou e falou assim, mas que rua tão bonita. Tudo limpinho, tudo certinho. Começou a movimentar as pessoas da cidade. Então, por uma ideia, aquela ideia passou para todas as pessoas. Os espíritas precisam passar a ideia de Deus para as pessoas. Falar sobre Deus, que coisa maravilhosa. Então, aqui nós vamos falar sobre o Senhor Jesus, que é a marca característica de Paulo mesmo. Eu tenho um respeito profundo à espiritualidade. E muitas vezes a gente precisa defender as pessoas que estão passando necessidades, seja como for, levantar a voz e defender. E se por acaso, dentro da Umbanda, a pessoa for de algum, ela é chata mesmo. Eu sou chato. Aqui, limpando. Então, eu não terei mais justificativas de dizer assim, nossa, eu estou sofrendo assédio espiritual. Eu estou com perturbação espiritual. As coisas na minha vida não dão certo por causa dos espíritos. Eu estou com magia. Acabou. Brevemente vai acabar. Então acabou a minha justificativa. A minha dependência de alegar que eu estou com problema é por causa dos outros. Não. O problema é meu. Por que isso? Quando eu falei aqui na genética material e na genética espiritual, eu é que conduzo a minha vida. E por todos esses que morreram, por acaso, pela Covid, o que se diz, se eles morrerem mesmo pela Covid, todos eles escolheram o tipo de morte dela pelos espíritas. Ninguém alega a culpa no outro. Existe um sistema, perfeito, que seja, né? Que pode ser a imprevidência do governo, seja qual for, mas pode ser a imprevidência também das pessoas. Cuide da sua saúde material e da sua saúde espiritual. Faça por onde? Qual é o problema? Não tem problema. Só existe solução dentro da espiritualidade. Mas dentro da materialidade, 149 dias é um absurdo. A gente trabalhar para uma situação na qual a gente se esforça mesmo. Quem tem 2 empregos, então, percebe pelo imposto de renda, né? Estou certo? Aí vai ver lá, nossa, eu trabalho mais, aí não resolve o problema. O problema é que o sistema está sufocando a liberdade dos outros homens. Então, todo mundo está sendo prejudicado. Todo mundo. Legal. As instruções que os espíritas precisam ministrar a todos divide-se em 2 partes. Ensinar a moral cristã. Para ensinar a moral cristã, eu preciso melhorar a minha moral. Ensinar a doutrina espírita pelo esse livro, hein? Por favor. Para ensinar, preciso aprender. E para aprender, eu preciso estudar. Então, se os irmãos olharem e forem no centro kardecista, eles vão pensar, eu acho que são 6 livros. Estuda o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, estuda. O livro do Evangelho, estuda. Eles vão se basear nas obras de Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Companheiro do espírito que fundou a Umbanda, que é companheiro do Senhor Jesus. Então, união.
Quando a gente estuda, a gente fica meio louco mesmo, tá? É assim mesmo. Sabe quem me ensinou isso aqui? Ninguém. Estudando. Fiquei 12 anos na Umbanda. Sabe o que eu aprendi? Nada. Aprendi o dia a dia. Que é a palavra passada um para o outro. Em termos de estudo, de jeito nenhum. Aqui, ó, união. Perfeito? É assim a união? Então, eu tenho milhares de células no meu olho para eu poder enxergar. Perfeito? Todo o meu corpo físico é formado de célula. Eles se juntam e fazem união, irmãos. Aparelhos, sistemas, tudo. Meu filho dá um sistema, milhares de células, milhões de células. O meu olho, vamos pensar assim, a Terra. Quantas partículas de terra formam a superfície que não é totalmente concreta para eu poder andar? Quantos vegetais vão formar células e mais células para eu poder me alimentar? Concorda comigo? Então, a água se junta às suas moléculas para ser água. O universo todo é unido. E por que, nosso irmão, eu sou desunido? É uma incoerência. E dentro dessa incoerência, nós vamos sofrer. A gente sofre consequência, irmã Jane. Perfeito. Os irmãos querem ficar junto. Ah, eu vou ficar junto. Eu vou lá no centro. Eu vou ser médium. Canta um ponto de abertura da Umbanda. Consegue? Alguém consegue iniciar um ponto? Hein? Conto. É do reino aonde lá do plano espiritual, das colônias, todo mundo. A Umbanda, uma banda. E aí eu falo, todo mundo. Levando ao mundo inteiro a bandeira do Oxalá. Levando ao mundo inteiro a bandeira. Perfeito. Percebeu? Então, levando ao mundo inteiro a bandeira. Qual é a bandeira do Senhor Jesus? Principalmente o amor. No livro está falando sobre trabalho. Tá joia? Então, a bandeira de Oxalá é o amor. Levando ao mundo inteiro é a posição espírita que devemos falar em nome do nosso Senhor. Ide e pregai. Perfeito? Aí tem a corrente espiritual. Todos nós vamos cantar hoje. Elos que eu peço para não abrir as tuas mãos, não quebrar o elo. Fica firme. Concorda comigo? Perfeito. Mas somos todos. Aqui faz a união, que faz a força espiritual do centro e recebe o poder de Deus. Ninguém tem poder de nada. Quem tem poder é Deus. Então, para eu trazer aqui e fazer a força de ajudar as pessoas, eu tenho que ter união. E quando eu vou bater a cabeça, eu vou pedir a união.
Perfeito. Então, nós estamos fazendo uma corrente aqui dentro da casa, todo mundo unido. Esse é o propósito inicial. Iemanjá. Minha mãe, eu preciso estar seguro. Seguro é a âncora. Para a âncora chegar lá embaixo e dar segurança, ela vai até o navio, que é o destino das pessoas. Mas ela é formada de união de elos. Quando se faltam, sem questionar, começa a quebrar a corrente. E aonde quebra a corrente, seja onde for, inclusive dentro da nossa casa, mesmo não sendo espírita, aonde as pessoas se colocam como pessoas fracas. E aí, aonde se colocam as pessoas fracas, entra o obsessor. E quando entra o obsessor, o problema não é do centro, o problema é dos médiuns. O problema não é de Deus. O problema não é da proteção divina e espiritual. O problema é dos médiuns da casa, que permite que entrem os obsessores. Na minha casa, onde eu moro, pode entrar os obsessores. Então, segundo André Luiz, uma coisa assim, né? Existe 4 a 10 espíritos para cada ser humano. Vou fazer um cálculo absurdo. Eu estou limpo. Aí eu me julgo limpo. Sobrou 4, ou sobrou 10. Vai para alguém. Concordam? Vai para alguém. Eu faço um trabalho ali, ó, e aquele trabalho não tem vibração. Esses espíritos aqui, eles podem interferir na vibração espiritual da casa. Quem é o responsável? O dirigente. Quem é responsável? O médium. Quem é responsável? Todos os médiuns. Porque eu tenho que falar que aqui é um centro espírita. Centro. Converge energia para dentro do centro. Então, dentro do centro é receber. Concordam? O poder de Deus tem que ter fé. Para Deus me dar força para gerar uma união para eu poder trabalhar. Agora, eu recebo, eu preciso dar. E aí, todos nós somos responsáveis no dar. É dando que se recebe. Isso que é o centro. Aí, por exemplo, seja em qualquer lugar, irmãos. Eu estou falando sobre humanidade. Os irmãos levam muito na particularidade. No irmão Sheila, como eu estava falando, eu fui fazer um curso. Que aí eu falei sobre a Solange, né? Aí entra 50 médios dentro da casa. A média é 50 médios. Sabe quantos ficam? Hein? Quantos? Não, 50. Quantos ficam? 8. Isso. Então, a dificuldade de se trabalhar com médium. Mas lá no nosso trabalho, às vezes a gente está lá na função de trabalho, qual é aquele funcionário que ficava quando se tinha família? Aí muitos profissionais, eles viviam dentro lá daquele trabalho lá. Hoje não, hoje está todo mundo se separando. E na separação, infelizmente eu falo de coração mesmo, joio e o trigo. Se alguém for trigo, estude.
trabalhe e vai servir. Se alguém não quiser, seja o joio, vai pular fora da terra. Não tem família, não tem ninguém, não tem guia, não tem trabalho, não tem nada. Tem a índole e a nossa posição interior, por causa disso que o livro, ele fala sobre reforma íntima. E eu falo, vamos estudar, vamos ficar juntos, vamos fazer união. Princípio básico para todos nós. A pergunta...